Então, muito boa tarde, bem-vindos a esta conversa sobre a banca, que tem como pretexto o lançamento do livro Por Onde Vai a Banca em Portugal, e o desafio que fica aqui é responder à questão em termos gerais, o que nos deve a banca e o que lhe devemos nós. A apresentação do livro, como podem ver, vai estar a cargo de Maria Luísa Albuquerque, que foi Ministra das Finanças, e de Clara Raposo, Presidente do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão. Os autores estão connosco, por razões sanitárias não estão connosco todos aqui no palco, e são o professor Jorge Braga de Macedo, também ele ex-ministro das Finanças e professor da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Economia. Nuno Cassola, com 20 anos no Banco Central Europeu, tem muitas histórias para contar e que contou com certeza no livro, e atualmente membro do Conselho Científico do Centro de Estudos Europeus. É igualmente professor universitário. Samuel da Rocha Lopes, o mais novo da equipa, está connosco aqui no palco, é professor da Universidade Nova e tem sido representante da EBA em instituições como o Banco Internacional de Pagamentos. Nós vamos ter muito pouco tempo, tanto pouco tempo no sentido das ambições que teríamos para falar de um tema tão longo, para a apresentação e o debate. Basicamente vamos dividir o tempo em 3 partes, uma primeira parte em que as apresentadoras nos falam sobre o livro ou sobre aquilo que quiserem falar, se quiserem falar sobre, responder já à questão também, o que é que eu acho mais interessante da questão, o que é que nós devemos à banca, também. Depois uma segunda parte em que os autores conversam connosco, respondendo ou não às apresentadoras, e uma terceira parte em que vamos conversar todos um pouco uns com os outros. E vou começar e lançar já a apresentação do livro, e começo pela Maria Luísa Albuquerque. Maria Luísa. Muito obrigada. Eu liguei aqui o meu cronómetro para ver se não me cedo no tempo, porque de facto, como a Helena disse, o tema é vasto e é fácil nós distrairmos. Eu quero começar por agradecer o convite para estar aqui, à Fundação, aos autores do livro, ao Jorge em particular, que me contactou, e dizer que achei o livro muito útil, muito interessante, e apesar da questão da pandemia já ser um acrescento num anexo, particularmente oportuno, porque estou certa que teremos muitos problemas no setor financeiro num futuro próximo, resultante da situação que atravessamos agora, e que vão tornar muito útil a reflexão sobre como é que resolvemos os problemas passados, ou melhor, ou mais ainda, como é que não resolvemos os problemas passados, que é provavelmente uma reflexão ainda mais útil. Enfim, havia muitos assuntos que são focados no livro que eu gostaria de referir, mas dada a escassez de tempo, optei por me focar essencialmente em 2 vertentes. A primeira tem a ver com logo a primeira parte do livro, a situação dos bancos portugueses, o que é que aconteceu à Banca Nacional, porque é que nós tivemos os problemas que tivemos, muitas das causas que aqui estão identificadas, e de facto, à medida que lia isto, eu concordo em absoluto com a visão de que em termos de regulamentação era possível, desejável, necessário ter feito mais e melhor, ou seja, tinha de haver uma atitude da parte da supervisão diferente daquela que houve, mas da mesma forma podemos dizer que a governance devia ser diferente da que era, e como nós aprendemos a duras penas, ter as coisas bem feitas no papel não significa tê-las bem feitas na prática. Isso aplica-se transversalmente. E à medida que lia o livro, lembrei-me daquela frase famosa do Peter Drucker que diz que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. E como se não nos bastasse nós termos uma gritante falta de estratégia em muitos aspectos, tínhamos uma cultura absolutamente fatal. E alguma dela ainda restará, certamente, porque é muito difícil de mudar. Uma cultura de muita, eu ia dizer cumplicidade, mas a palavra é mais forte, promiscuidade, entre agentes políticos, entre empresários, entre banqueiros, supervisores, entre toda uma elite económica e política, no sentido mais abrangente do termo,
que dificultava o escrutínio, que levava a decisões muito mais baseadas em critérios pessoais do que em quaisquer outros e que, de facto, levou os nossos bancos a uma situação muito complicada, enfim, num contexto de moeda única, de facilitação de crédito, muitos outros aspectos que agora não terei aqui tempo, obviamente, para explorar. Eu diria que, do ponto de vista do que é que foi feito, aquilo que nós podemos verificar é que na última crise financeira, como em muitas outras, a crise é um impulso grande para que se façam coisas difíceis, mas mais em Portugal, mas não só. Quando a crise começa a abrandar, assim abranda também o ímpeto e a vontade de continuar a fazer as coisas. E por isso é que depois destes anos e depois do muito que foi feito, nós continuamos a ter uma união bancária incompleta e uma união de mercado de capitais na Europa que pouco passou do papel. No ponto da união de mercado de capitais está demasiado atrasado para aquilo que são as necessidades. E, de facto, quando nós olhamos para os problemas da banca, para onde é que a banca vai, é difícil desligarmos também da sua integração num sistema financeiro, num ecossistema financeiro global, nos desafios que aqui são referidos da digitalização, da desmaterialização, a dependência que temos de fornecedores externos de serviços críticos, como, por exemplo, a cloud, que nem tão pouco são europeus. Todo esse aspecto, junto com o facto de a Europa ter uma dependência excessiva da banca e muito reduzida do mercado de capitais, o que demonstradamente reduz a resiliência da Europa a crises e reduz a nossa competitividade, e é preciso avançar nesse sentido, e, portanto, saber como é que, se a última crise não foi suficiente para dar impulso a esse projeto da União de Mercado de Capitais, agora que é manifesto que ele é ainda mais urgente, como é que nós vamos conseguir assistir a essa dinamização ou não por parte das instituições europeias e a colaboração dos governos nacionais. Aquilo que frequentemente acontece é que os múltiplos interesses em presença nos levam a soluções que acabam por ser quase sempre o mínimo denominador comum, o que é claramente muito pouco para aquilo que precisa de ser feito. E acho que nós deveríamos aproveitar esta crise, enfim, que fosse uma coisa boa que pudesse sair dela para, de facto, dar aqui um ímpeto decisivo a uma maior integração financeira na Europa, a que se ultrapassem os obstáculos, a que se consigam vencer os interesses nacionais e combinados com as famílias políticas quando chegamos ao Parlamento Europeu e conseguir progressos nas decisões, na regulação, na supervisão, na centralização da supervisão, nos chamados single rule books, em tudo isso, que de facto nos defenda daquilo que aí vem. Porque eu pessoalmente acredito que esta crise sanitária, que se transforma em crise económica, resultará inevitavelmente numa crise financeira e quanto mais cedo nos prepararmos para lhes fazer face, melhor. E gostaria de continuar, mas sei que já esgotei o meu tempo e, portanto, muito obrigada a todos. Obrigada, Maria Luís. Clara. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim? Então, em primeiro lugar, os cumprimentos e os agradecimentos, já se sabe, porque há que ter respeito por quem escreve uma obra desta envergadura. São 722 páginas, sem contar o índice de figuras. E eu queria, em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Fundação o convite para aqui estar hoje e a encomenda que fez desta obra aos 3 autores. Dar os parabéns por este trabalho que aqui está apresentado, que é uma obra de facto importante, que cobre todos os temas principais que nos preocupam hoje em dia quanto ao sistema financeiro, até não exclusivamente a banca, também abordando um bocadinho outras áreas nas secções finais. Agradecer aos autores o convite para estar aqui, em especial ao professor Jorge Braga de Macedo, por quem nutro uma simpatia pessoal que não se consegue explicar, é uma questão de pele, assim acontece às vezes, não é? E que é um querido confrade na Academia das Ciências, e também, obviamente, ao professor Nuno Cassola, também da minha escola, e ao professor Samuel, que é também um antigo aluno meu e que se calhar já não se recorda, mas que há muitos anos, quando teve as primeiras aulas de Corporate Finance comigo, acabámos por discutir, se calhar, aqueles problemas da simetria de informação, noutros contextos, e se calhar algumas dessas sementes ainda aí estão e terão surtido algum resultado na análise muito detalhada que é apresentada neste livro. E depois, obviamente, cumprimentar a Maria Luísa Albuquerque e a Helena Garrido, que é uma acérrima seguidora destes temas e que, obviamente, também aqui estará mais interessada ainda na última parte desta apresentação. E agora vou-me referir à obra, não tanto à minha opinião pessoal sobre os temas, mas à obra concretamente. É um livro bastante extenso,
Tem uma linguagem acessível, não deixa de ser técnico e tem alguma complexidade para leigos. No entanto, e eu estou a falar um bocadinho da organização e da estrutura para quando isto de facto for lido, tem uma secção de introdução que é muitíssimo pedagógica e que devia ser quase leitura obrigatória para quem tem um interesse mínimo em finanças, para perceber o papel e a forma como é criada a moeda, o papel da banca e também centrais. Há uma curiosidade que eu tenho, que não sei quem me poderá esclarecer, acerca da capa deste livro, que me parece bastante labiríntica e assim com um castanho escuro, aquela madeira antiga, parece uma banca assim de outros tempos e aqui com uns douradinhos pelo meio e talvez alguém me consiga esclarecer de onde é que veio a seleção desta imagem e porque este por onde vai assim tão negro, este por onde vai a banca em Portugal que nos recorda o por onde vai a economia portuguesa dos velhos tempos em que no ISEG este assunto também era tratado e enfim, e aqui continuamos com estas preocupações. Ora bem, o livro tem capítulos sobre os grandes temas, sobre crédito e incumprimento, muitíssimo interessante do ponto de vista teórico, aquilo que nos deve preocupar e também uma análise do caso português. A mesma coisa no que diz respeito ao risco, sendo que nessa matéria aquilo que é feito é mais uma apresentação e uma análise e uma opinião sobre os vários casos que nos têm preocupado mais nestes últimos anos. São casos concretos para quem gosta de olhar em mais detalhe para esse assunto. Tem um capítulo muito extenso e completo sobre regulação e supervisão, que no fundo denota aquilo que é uma preocupação que todos temos de ter hoje em dia nesta matéria, mas também o grau de complexidade que isto assume e a dificuldade que a banca tem em dar resposta a tanta exigência nesta matéria. E o que faz com que, até na parte final do livro, haja uma referência a uma certa tendência que nós podemos encontrar de fuga à banca e de procura de outras formas de intermediação para evitar essa complexidade e que também é uma preocupação que todos temos de ter. E temos um capítulo muito importante sobre os novos temas da digitalização, das alterações climáticas e também eu achei curioso vir juntamente com a digitalização e as alterações climáticas o tema da viabilidade, como se fosse assim um choque externo. A viabilidade que, de acordo com a análise do livro, tem a ver com o facto de estarmos a viver o contexto atual com as taxas de juros baixas, com as margens muito baixas por aí fora, mas também se pensarmos bem, também estamos a viver um contexto em que se pede aos bancos que assumam menos risco e muitas vezes eu pergunto-me e deixo esta questão para os autores refletirem um pouco mais se a problemática que hoje em dia tanto preocupa os banqueiros, os bancários, os supervisores, os reguladores, os investidores, de os bancos terem uma rendibilidade muito inferior àquilo a que estávamos habituados, se isso também não terá a ver com o facto de estarmos a pedir menos risco ao setor e não estamos simplesmente a atravessar um ajustamento no nosso mindset quanto a este binómio rendibilidade e risco, que terá de se passar a ser encarado de uma outra forma no que diz respeito àquilo que devemos esperar da banca, tem a ver com o por onde vai a banca. Sem me querer alongar muito mais, gostava de referir o tal pós-fácil, que a Maria Luísa Albuquerque também teve aqui o cuidado de referir, que faz uma análise bastante fria, mas ao mesmo tempo escrita durante o período de confinamento, claramente, porque o estado de espírito dos autores é aí bastante evidente, mas que nos mostra quão difícil é recuperar de uma crise quando o inesperado está sempre a acontecer. E, de facto, a resiliência é a grande palavra com que temos de estar, a que temos de estar agarrados neste momento. Ora bem, eu tinha aqui umas pequenas citações do livro que não vou fazer, uma vez que o interesse principal é dar mais espaço para debate e dar uma oportunidade aos autores, obviamente, para também poderem intervir. São os autores que devem ser hoje aqui enaltecidos e não quem vem comentar. Queria salientar que gostei de ler todas as secções deste livro. Tem, no fundo, uma análise de 3 autores, que são 3 pessoas que não partilham exatamente a mesma opinião sobre tudo, e isso aparece e bem refletido no livro. Portanto, isto não é um livro de unanimidade, é um livro de ciência e de opinião, e é importante que assim seja, porque nós precisamos, de facto, de debate para ver se um dia conseguimos dar resposta às perguntas. Por onde vai a banca, o que nós queremos saber é a resposta. E se calhar queremos saber é mais para onde, até é mais do que por onde. E então, as perguntas finais que aqui foram colocadas como tema para esta sessão, de o que é que devemos à banca e o que é que a banca nos deve, eu gostava de saber o nos, a quem é que nos referimos, porque
porque eu fiquei na dúvida e, portanto, não me preocupei muito com essa componente. E gostava de salientar a parte final do livro, o capítulo final, com aquela análise histórica, que tem um tom delicioso, na minha opinião. Faz-se uma leitura muito fria, mas ao mesmo tempo com muita candura, e é daqui que eu vou citar um pequeno... é mesmo só uma frase. Mesmo para terminar, é isso mesmo, para terminar. Uma pequena frase, porque é um capítulo que até consegue citar Lula, com a crise dos olhos azuis, mas que ao mesmo tempo, na página 581, depois de uma análise tão detalhada sobre, e é mesmo uma citação curtinha, sobre, enfim, tanta complexidade do sistema e tanta preocupação que temos quanto ao futuro, aparece aqui, escrevem assim os autores: não existem fórmulas milagrosas na arquitetura da supervisão financeira. Resumindo, demonstramos claramente aos restantes membros da União Europeia, e tiro aqui mais uns tantos países, que não é tanto a regulamentação orgânica e a arquitetura hierárquica que interessa. O que interessa mesmo é a substância, avaliação do risco efetivo, incentivos dos técnicos supervisores e qualidade da gestão e governação da supervisão bancária, seja ela com que regulamentação orgânica e em que arquitetura hierárquica estiver. Então, afinal, as pessoas é que interessam, e uma ética de trabalho e a integridade na banca. Voltamos um bocadinho back to basics na análise desta obra no final, mas tem a ver, de facto, com toda a complexidade que estamos aqui. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada, Clara. Nós teremos tempo depois também para compensar os tempos, se for necessário, e se a Maria Luís considerar isso importante. E eu ia passar a palavra ao Samuel, que está aqui conosco, para comentar ou para reagir, se quiser, àquilo que as apresentadoras nos disseram. Olá, muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer também a oportunidade que a Fundação nos deu para escrevermos este livro, e também às convidadas, o facto de terem tido a oportunidade de ler tantas páginas num curto espaço de tempo. Espero que tenham gostado. E depois deixaremos mais tempo também ao público para que nos façam questões. Portanto, eu não me vou alongar muito. Nos assuntos que foram aqui falados pelas nossas convidadas, falava aqui um bocadinho sobre o que foi realçado logo na primeira intervenção, sobre um bocadinho do governance, da importância da forma como se é gerido, os controles que são necessários ter em todas estas organizações, não só na banca, como também nas autoridades que fazem essa supervisão. E ligava um bocadinho ao que foi dito na última parte, exatamente, se não serão as pessoas que de facto interessam quando estamos aqui a pensar nesta arquitetura. De facto, o livro aborda esse assunto ao referirmos várias vezes que a regulação sempre existiu, existia antes de Basileia II, ou seja, muito antes de começar esta crise. O que interessa talvez não seja tanto a arquitetura e a forma formal como as coisas estão feitas, mas aproveitar ao máximo a regulação que existe. E aí são as pessoas que são importantes. Lá está essa governação, a escolha das pessoas para os sítios certos e com coragem, com incentivos para que a supervisão seja feita de uma forma em substância, não tanto formal, não tanto o checklist de documentação que depois não é abordado em termos de risco. Nós, quando avaliamos o risco, temos de ter cuidado com isso. O risco é uma coisa muito subjetiva. Aliás, na primeira parte do nosso livro nós falamos exatamente disso, que é muito difícil medir o risco e cada pessoa terá a sua avaliação a certa altura. Só que por isso mesmo é que não se pode ir por regras formais muito diretas. Temos que ir com base na substância, na avaliação correta, na utilização de dados o mais científicos possível, de modo a conseguirmos calcular de uma forma mais efetiva possível esse mesmo risco. E a partir daí que tudo gira à volta de um bom governance, uma boa escolha de pessoas, incentivos, capacidade técnica, recursos que essas supervisões, portanto, têm que ter para poder avaliar esse risco na banca. O mesmo se passa com os bancos. Os bancos também têm que ter essa capacidade e não estarem tão envolvidos, como foi dito no início, tendo em conta outros fatores que não seja a avaliação correta das operações que são feitas. E ficava-me por aqui para que possamos ter mais oportunidades de intervenções. Muito obrigada, Samuel. Passava então a palavra ao Nuno Cassola. Boa tarde a todos.
Obrigado por por terem vindo. Agradeço imenso as palavras tão simpáticas da Maria Luís, da Clara Raposo. Muito obrigado. Admiro imenso a sua obra, que é Helena Garrido, extraordinária, e recomendo vivamente a leitura dos seus livros. Aprendi imenso a lê-los. Queria só dizer duas coisas muito rapidamente. A primeira tem a ver com o que foi dito sobre o capítulo 1 de introdução ao que é a banca. O livro faz um convite a olhar para o sistema financeiro e para a sociedade como uma ligação entre patrimónios. A gente olhar para o património e as suas interligações e ver como todos os fluxos financeiros, há uma parte de dívida, há uma parte de crédito, e tudo isso está interligado. A rede financeira em cima da qual se constroem fragilidades ou resiliências. Portanto, é um convite para que nas universidades se olhe para o setor financeiro e a banca nesta perspectiva. E penso que o livro tem um contributo aí. De facto, a governance está no centro, a governance e a gestão do risco financeiro está no centro das nossas preocupações, no centro da nossa análise. E há um pequeno capítulo no livro que fala sobre o risco climático e os desafios que o risco climático coloca para a gestão do risco. É um assunto que eu vejo muito pouco tratado e discutido, infelizmente, e é um assunto intrinsecamente difícil de tratar, porque a tendência é dizer que é algo que vai ocorrer daqui a 50 anos, daqui a 60 anos, mas se calhar não. O risco climático está em cima de nós e estou muito preocupado porque, apesar da economia mundial estar virtualmente fechada durante 3 meses, a redução das emissões de gases com efeito de estufa prevê-se que seja na ordem dos 6 a 7%. Quando isso é o que nós temos que reduzir daqui até 2030, 2040, para que se cumpram os objetivos de Paris. Portanto, conter o aquecimento global abaixo de 1,5%. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque é um risco que coloca desafios à gestão do risco nos bancos extraordinárias. Porquê que coloca esses riscos? Só para dar um pequeno exemplo prático. O melhor que há na gestão de risco dos bancos são modelos avançados, baseados em técnicas estatísticas, baseados em coleções massivas de dados estatísticos. Isto está na regulamentação e nas diretivas europeias, que regulam toda a gestão do risco nos bancos hoje em dia. E, por definição, é um risco para o qual é necessário ter resiliência, mas para o qual não há dados. Significa que não é possível utilizar os métodos que estão consagrados na lei para lhes fazer face. Como é que vamos fazer face a isto? E é algo que é intrinsecamente difícil, mas há a evolução no sentido da construção de cenários, dos testes de esforço. Há formas de o fazer, mas há muito trabalho que tem que ser feito desde já, desde hoje. E eu gostava muito de saber como é que, em Portugal, nos bancos portugueses e da parte do regulador, estes assuntos estão a ser considerados. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno. E para fechar este ciclo, professor Jorge Braga de Macedo. Muito obrigado. Agradecer, evidentemente, estarem aqui todos e as palavras amáveis, mas injustas, que foram proferidas relativamente aos autores. Eu vou abordar muito rapidamente 3 pontos, mas incorporando já alguns dos comentários que foram feitos. E a primeira, evidentemente, é o título. Não o título aqui da sessão, mas o título do livro.
labirinto, e depois na outra página, talvez porque foi escrito na Praia das Maçãs, combinámos falar dos navegadores. Portanto, há aqui uma mistura de metáforas entre a capa e a contracapa que as apresentadoras souberam calar. Obrigado. Obrigado. O ponto aqui já foi referido, evidentemente, isto foi inspirado num livro de Francisco Pereira de Moura, que, além de uma amizade muito grande que eu tinha, ele publicou a tese de doutoramento do meu pai na Associação Industrial Portuguesa. O meu pai, depois de se licenciar em História, fez o primeiro ano do então ISCEF e adorava o Moura e, pelos vistos, vice-versa. Então, quando eu fiz a segunda edição, era nesta altura que podia talvez mostrar, quando publiquei a segunda edição da História Diplomática, obrigado, do meu pai, eu usei um conceito que ele tinha introduzido, diferencialidade, que era a competitividade habitual dos economistas, mas com a política externa. Daí estar neste livro da História Diplomática Portuguesa. E o título, com a referida citação, era inspirado em... Por isso, quando fizemos a proposta à Fundação, vai para 4 anos, por onde vai a banca portuguesa? Só que depois, nestas reuniões, começámos a perceber que banca portuguesa, enquanto que a economia portuguesa, em vez de economia de Portugal, enfim, compreendia-se diferencialidade de Portugal, realmente era melhor dar ali um toquezinho e atualizarmos para Portugal. Não sei se é bom, se é labiríntico, se é capaz de ser mais... não sei. Mas o título é esse. E queria também chamar a atenção que, para muita gente que não conhece em detalhe, o livro do Moura não era por onde vai a economia portuguesa, mas para onde vai a economia portuguesa, e a resposta do ISEG era para o socialismo. Nós temos que pôr as coisas no seu contexto histórico. O livro era de 69, e portanto isto de facto é a base do título que, pelo menos, podemos falar nele. Há aqui agora 2 aspectos curtos, que têm um bocadinho a ver com a questão da cultura, que já foi referida aqui, que é muitas vezes mencionada no livro, que é o tal tema da constituição financeira. Eu, quando falei ali há bocadinho de vamos para o socialismo, evidentemente a Constituição ajudou ao tornar como objetivo português a sociedade sem classes. O texto já desapareceu, mas no início era assim, e então depois, para ajudar, tornava-se todas as nacionalizações depois do 11 de março irreversíveis constitucionalmente. Isto é inédito. Tenho tentado encontrar outro caso, não há, nem no botão. Portanto, isto é de facto uma questão muito relevante, porque criou uma condição terminal, para usar a linguagem da programação dinâmica, uma condição terminal da sociedade sem classes, portanto havia uma espécie de paraíso na Terra, mas depois a condição inicial é não haver banca, ou melhor, a banca ser o monobanco. Enfim, é um problema, sobretudo quando se pretende associar a Constituição financeira à liberdade financeira, que é o direito do cidadão à moeda estável e convertível. E esta visão, que era a visão que eu tinha quando estava no governo, e tentei, felizmente com sucesso, não foi desfeito, de estabilizar o câmbio através de uma maneira, enfim, de entrar para o euro, isso foi a mudança de regime, mas, influenciado pela Comissão Europeia, onde tinha trabalhado anteriormente, eu via a moeda, estabilidade, convertibilidade, criação de moeda, eu não via bem os mercados financeiros. E por isso recomendo vivamente, e usamos o livro bastante, um livro chamado O Euro e a Batalha das Ideias, onde se chama a Maastricht, ao sistema financeiro, à estabilidade financeira, o enteado de Maastricht. Ninguém pensou naquilo. Há uma explicação que tem a ver com a distribuição dos lugares na Comissão. Depois, se houver uma pergunta, eu respondo, mas agora avanço para o último conceito, que tem a ver com as datas e com as crises. As datas são simples, porque Portugal, até à saída do acordo para o Brasil, ou pouco antes, tinha uma reputação financeira invejável, no melhor que havia. E as piores eram a França e a Espanha. O que é que aconteceu? No século XIX, Portugal juntou-se à Espanha em não ter reputação, e a França passou a ter uma reputação extraordinária. De alguma coisa, o Napoleão fez certo. Portanto, nós estamos numa situação de bancarrota em 1890,
conseguimos aderir ao padrão ouro e, portanto, introduzir a estabilidade e a convertibilidade cambial em 1981 durante umas semanas, porque depois a Libra sai do sistema, mas ficou a estabilidade cambial. A herança da estabilidade cambial era real, até seguir à Revolução, porque, enfim, como diziam os capitães aos economistas radicais franceses que cá vieram, neste país não se desvaloriza, e demorou talvez um bocadinho de tempo mais, e, portanto, depois temos a tal Constituição, já falei, e depois temos 10 anos, 85, 95, onde houve de facto um conjunto de reformas, depois pararam. E, portanto, nós estamos neste momento a viver não só as consequências da primeira crise, como uma circunstância de não se estar a preparar a próximas reformas estruturais. Pararam, não só pararam, como de algum modo se tornaram mais difíceis, porque se chamou o fim da austeridade uma diferença um bocado aparente e que nos torna menos preparados. Portanto, a falta de reformas estruturais enfraqueceu-nos para a segunda crise. Eu falei aqui do livro, mas concentrei muito, só para estarem todos tranquilos, no capítulo 2 da parte 6. Portanto, depois, se quiserem confirmar, há noutros capítulos posições se calhar menos críticas de alguns aspectos e se calhar mais críticas de outros aspectos. Eu acho que já ultrapassei muito o tempo, tenho essa convicção, não me vai dizer que me enganei. Ultrapassou. Pronto. Então, mas podemos então... Quanto é? 6 minutos. 6? Bem, mas eles ficaram bastante abaixo da cota. Pronto, muito obrigado e... Nós agora, o nosso desafio é contar com os autores e com quem nos esteve até agora e pacientemente a ouvir para conversarmos um pouco sobre o tema que está aqui em debate. Alguma questão? Sim, obrigada. Eu devo fazer uma declaração que eu podia não que se sou economista, podia que se apresentasse primeiro. Nem sou banqueiro, mas a minha formação é médica e a medicina parece que não, mas tem muito a ver com todo este risco. E a avaliação do risco económico e do risco é muito semelhante à avaliação do risco médico, sobretudo neste momento em que não há certezas nenhumas. Eu queria só chamar a atenção que eu consegui perceber os vossos comentários e acho que uma das coisas que me tem feito confusão é a existência ou não de estratégia. Estratégia geopolítica ou não geopolítica, mas estratégia. Desde todo o princípio da nossa história, a estratégia foi um grande problema e muito importante. E, sobretudo, na altura em que começou os aspectos científicos das descobertas, das saídas para o mundo do Atlântico, etc. Portanto, e a falta de estratégia foi sempre, ou a interrupção da estratégia foi sempre um pecado fundamental. A minha pergunta é, neste momento, há alguma eficácia da estratégia? Há alguma estratégia em conta? Ou, como dizem os autores, vamos numa estrada de Titanic? Muito obrigada. Diz-me só o seu nome, por favor. Frederico Silveira Machado. Obrigada. Sou cardiologista e internista, mas, portanto, estou fora de problemas económicos. Mais alguma questão para voltarmos aqui? Muito boa tarde, o meu nome é José Brás, sou economista e gostava de agradecer aos autores, ao internet e à Fundação a possibilidade de estarmos aqui. Tenho duas perguntas muito rápidas que são as seguintes. Em primeiro lugar, foi dito nas várias intervenções que realmente o importante são as pessoas e a ética das pessoas, etc.
perguntaria se o problema não tem sido nós dependermos demasiado nas pessoas, com todos os seus defeitos, desde os políticos corruptos até aos donos disto tudo, etc. Isso não era muito mais importante concentrarmos nas regras para que não dependêssemos tanto das pessoas e das falibilidades das pessoas. Ou seja, se o Banco Central não pudesse ter, digamos, banqueiros a entrar e a sair num revolving door contínuo, ou seja, se houvesse uma clara distinção entre o que é a função de supervisão e o que é ser banqueiro, não haver tanta promiscuidade, e a palavra foi também muito bem empregue numa das intervenções, se isso não seria melhor para digamos, toda a indústria e para o futuro da banca. A segunda pergunta tem a ver precisamente com o futuro da banca e com a evolução digamos, das tecnologias de informação, com digamos, a facilidade que há em muitas das transações que eram intermediadas pela banca serem feitas de uma forma muito mais eficiente e mais barata, sem a banca, e também pelo facto da banca não ser um negócio, mas ser parcialmente um negócio e parcialmente uma extensão da segurança social, que quando a dimensão é muito maior do que o negócio justificaria, é impedida de reduzir ao tamanho eficiente, porque digamos, aí toma digamos, a função do Estado em proteger os empregos, se não temos de repensar também digamos, a estrutura de regras para assegurar algum futuro digamos, à banca, embora obviamente com um tamanho muitíssimo mais reduzido que ela tem historicamente, e por isso temos de estar preparados para isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Há uma questão aí atrás também. Boa tarde. Sou economista e sou responsável pela gestão de risco de um banco e achei bastante interessante o professor Nuno ter dedicado grande parte da sua intervenção, digamos, a um dos temas que eu tenho trabalhado ultimamente, que é as mudanças climáticas e a gestão do risco financeiro por conta dessas alterações climáticas. E a minha pergunta é no sentido de, foram apenas cerca de 10 páginas neste livro, e se isso deveu, de facto, à falta de informação ou à falta de tempo a desenvolver este tema que, de facto, penso que é bastante estratégico nos próximos 10, 20, 30 anos, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. E era basicamente essa a minha pergunta. Bem. Se foi por uma falta de tempo, falta de desenvolvimento deste tema que é tão relevante. Eu não percebi, foi o seu nome, Paulo Lopes. Se não existisse mais nenhuma questão, há ali mais uma só e voltaria a mais duas. Se calhar eu esgotava todas as questões para voltarmos depois ao palco e encerrar. Então, boa tarde, meu nome é Jorge Marrão, sou licenciado ali pela Escola do Distrito da Amiga da Raposo. Eu não li o livro, comprei-o agora, mas li o que foi escrito no Observador. Mas ao abrir o livro, na página 135, os autores dizem o seguinte: os supervisores bancários não perceberam a amnésia que se havia instalado no setor bancário. A minha questão é saber se essa amnésia foi uma amnésia coletiva específica só de Portugal ou foi também europeia. E também perspectivando numa série longa histórica em que temos sempre crises bancárias, a questão é saber se não vamos ter novas crises bancárias ou se é uma questão mais da intensidade com que as vamos sofrer ou se é uma inevitabilidade das próprias sociedades. Obrigada, Jorge. Há mais uma questão e não percebi onde é que é. Ok. Boa tarde, sou Filomena Bispo e sou bancária. A questão que eu gostaria de colocar aos autores é, no fundo, saber... Eu não li o livro, portanto, se calhar a minha resposta está respondida, a minha pergunta está respondida no livro, mas é relativamente à opinião que eles têm quanto ao facto de, atualmente, a supervisão bancária estar num mecanismo único europeu. Qual é que é a opinião deles relativamente a estar, portanto, a nível europeu e quanto anteriormente estava só em cada um dos países, portanto, na responsabilidade dos bancos centrais de cada um dos países. É uma opinião, apenas. Muito obrigada.
Eu penso que muito rapidamente, e voltamos aqui porque o nosso tempo é bastante escasso para dar tempo a toda a gente para responder às questões. Força. É muito rápida. Peço desculpa. O meu nome é Filipe Passos. Eu sou contribuinte. E como contribuinte eu gostava de ver respondida o tema desta nossa conversa pelos autores e pelas nossas ilustres convidadas. O que nos deve a banca e o que lhe devemos a ela. Ora, como contribuintes, nós continuamos a dever à banca, ou já é a banca que nos deve a nós? E aproveitar a presença da doutora Maria Luísa Albuquerque, exatamente para saber qual é a sua opinião, uma vez que esteve bastante por dentro dessa matéria. Muito Obrigado. bem, muito obrigada. Eu dou como encerrada as perguntas. Lamento imenso se alguém ficou se alguém não conseguiu colocar as questões. Eu vou voltar aqui e vou voltar nos seguintes termos, que é voltar às apresentadoras e terminar com o professor Braga de Macedo. Se estiver de acordo, professor, que tem sempre opiniões muito assertivas sobre este assunto. Sim, vou terminar com vocês. Vou dar a volta a todos, ok? Não, vou dar a volta a todos, como é óbvio. Maria Luís, quer começar? Temos de ser muito disciplinados. Temos 20 minutos, nem tanto. Muito rapidamente. Eu queria acrescentar uma pergunta aos autores, que é: como é que sentem... Peço imensa desculpa, mas estão a dizer-me que temos afinal só 10 minutos. Pronto. Muito rapidamente, só dizer-me se acham que as mudanças de supervisão são suficientes para nós podermos agora ter esta flexibilização de regras para fazer face à crise, sem que isso leve a nova acumulação exagerada de riscos. Se acham que a supervisão está mais bem preparada para encontrar esse equilíbrio. Sobre a pergunta que foi diretamente colocada, do que nos deve a banca, o que é que nós devemos à banca e o que é que a banca nos deve a nós. É uma pergunta muito interessante. Eu prefiro colocar a resposta noutros termos, ou seja, nenhuma sociedade moderna e desenvolvida pode prescindir de um sistema bancário. E por isso é que o sistema bancário acaba por ter, relativamente a outras áreas de atividade, privilégios especiais, e com eles devem vir responsabilidades especiais. E eu acho que é sobretudo na questão do equilíbrio que nós nos devemos focar. A banca é indispensável, não deve ser o único ator no sistema financeiro, mas é indispensável em qualquer sociedade moderna desenvolvida como queremos ser. Devemos à banca o contributo que traz para a modernização, o crescimento, o investimento, para nos permitir, no fundo, fazer a vida hoje com aquilo que só vamos ter no futuro, ou aplicar aquilo que temos hoje para gastar no futuro, estas escolhas intertemporais, mas a banca deve-nos a nós uma responsabilidade proporcional. Se nós temos de garantir que a banca existe e funciona, a banca deve retribuir-nos com essa responsabilidade. A contabilidade financeira é aquela que percebo que, como contribuinte, lhe custa mais agora, quanto a essa, eu diria que o saldo é capaz de estar, enfim, talvez não tão equilibrado quanto deveria, mas também acredito que isso seja uma situação que possa evoluir favoravelmente no futuro. Muito obrigada, Maria Luís. Clara, pedia-lhe que fosse muito sintética. Muito sintética, portanto vou tentar abordar outras duas questões e não as mesmas, não é? Em relação à questão das alterações climáticas, não é? E desse risco que também foi abordado ali pelo seu autor, que tem essa responsabilidade no seu banco, eu acho que o livro dedica um bocadinho das suas 170 páginas a esse tema, exatamente por ser um tema recente e porque isto também é uma obra que não foi escrita num dia nem no último ano, levou bastante tempo a ser aqui desenvolvida, analisada. Acho que de facto está a ser feito muito mais, até em Portugal e na banca portuguesa, nesta matéria, do que aquilo que transparece no livro, mas eventualmente porque se calhar os autores ainda não tiveram esse contacto com quem de facto está a tentar fazer alguma coisa. Estão a ser dados passos neste momento. Há um grupo de trabalho sobre estas alterações climáticas, sobre finanças sustentáveis, não é? Coordenado no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, e as próprias universidades têm desenvolvido trabalho nesta área. É o curso de maior sucesso este ano no ISEG, é o novo curso de Sustainable Finance, que começa agora no dia 17 de setembro, e em que temos a colaboração de praticamente todas as instituições
todos os bancos portugueses com pessoas que querem, de facto, aprender como é que se poderá medir, como é que se poderá distinguir projetos e empresas que, de facto, têm políticas ambientalmente sustentáveis versus outras, e esse também é um caminho que é muito importante no futuro, não apenas do ponto de vista da supervisão ou de preocupação quanto à estabilidade do sistema financeiro, de perceber se os bancos estão devidamente a medir a sua exposição de banco a esse risco, mas de facto se desenvolvem instrumentos e formas de financiamento que possam distinguir depois na economia um caminho sustentável versus não sustentável. Essa de facto é uma preocupação maior, superior a todas as outras, a da continuidade do planeta, ou melhor, da vida humana no planeta, não é do planeta, mas sim da vida humana no planeta. Essa de facto é uma preocupação de fundo a outro nível que também afetará a banca, mas passos têm sido dados nessa matéria. E por último, apenas a questão da estratégia, que nos preocupa a todos, e o Soutor também, obviamente, gostava de ver um caminho por aí fora. Bem, Portugal e, no fundo, todos estes países têm tentado ter alguma estratégia. E, no caso português, nós estamos inseridos nesta União Europeia e na zona euro e, no fundo, também não somos totalmente independentes a todo o nível. Mas tem de ser sempre a única forma através do conhecimento. É só com imaginação, como tivemos nos descobrimentos por aí fora, é que poderemos vir a fazer a diferença. Sem economia não vale a pena termos excelente supervisão bancária, não é? Muito obrigada, Clara. Samuel, muito rapidamente, nós estamos mesmo já a queimar o tempo. Devíamos acabar às 10 para as 7. Ok, vou ser muito rápido. Obviamente não dá para falar de todos os assuntos que foram aqui abordados e obrigado pelas questões, exatamente, mas podemos falar depois também, ao fim. Um assunto sobre a capacidade e as mudanças da supervisão, se estamos ou não preparados. Eu agora estou aqui a título pessoal, não estou aqui a apresentar as minhas instituições. Essa é uma grande questão. Estamos preparados para esta crise? Exato, eu prefiro responder a título pessoal. Eu diria que a banca portuguesa não teve tempo a se preparar o suficiente para a crise que vem aí. E é triste dizê-lo, mas é verdade. Eu, por acaso, tive a oportunidade, numa conferência na Nova, que nós organizámos em fevereiro, portanto, antes da pandemia, em que apresentámos algum tipo de indicadores sobre a banca portuguesa. E já na altura se verificava que, em comparação com o resto da banca europeia, nós, durante os últimos anos, não tivemos a capacidade para criar o que nós chamamos de buffers, que permitissem salvaguardar-nos para o que viesse a seguir. Nessa altura falava exatamente disso. Não estamos preparados. E nós não conseguimos preparar a nossa banca com suficientes buffers. Normalmente os anticíclicos, essas coisas, não preparamos suficiente. Samuel, peço desculpa. Muito obrigada. Nuno, com certeza quererá falar sobre o clima. Não vou falar sobre o clima. Ok, já falou. Muito bem. E muito bem. Só vou dizer que eu gostava muito que a banca portuguesa deixasse de ser uma espécie de Ponzi, que é uma banca orientada para extrair rendas da valorização dos terrenos e dos ativos, mas uma banca orientada para o financiamento de atividades produtivas e, sobretudo, para a transição energética que nós precisamos. Muito obrigada, Nuno, pela sua compreensão. O professor Jorge Braga de Macedo tem a responsabilidade de falar 1 minuto. Muito obrigado. Ocorreu-me finalizar com um conceito que está implícito neste trabalho. Já falámos aqui na programação dinâmica e mesmo independentemente da parte de sustentabilidade verde, mas há um conceito que nos ajudou muito, que é o conceito de barganha bancária, de um economista grego da Colômbia, Charles Calomidis. E o título do livro que desenvolve essa questão da barganha bancária diz tudo. Frágeis de propósito. Fragile by design. Ora bem, o design é um jogo entre o Estado e os bancos, as pessoas que detêm os bancos. E ele compara Estados Unidos, 100 e tal crises durante a história, o Canadá, 2. E depois vê Brasil e México e vê que dependia muito. Portanto, é completamente impossível separar. Agora, há barganhas bancárias virtuosas e outras que não são. E, portanto, esta pergunta acaba por ser uma maneira de dizer que barganha temos. E aí eu digo, numa altura em que se fez uma nacionalização completa, pensando que a banca ao serviço do povo era, se fosse propriedade, era uma barganha, mas era uma barganha má,
E agora estamos na Europa, portanto não estamos sozinhos, mas de facto é à volta dessa barganha que se tem que evoluir. E isso é que constituição financeira quer dizer, não é apenas a banca, mas é a maneira como a banca se relaciona com o soberano por um lado, mas com o mercado de capitais por outro. E portanto, pensem em barganha, bargain. E eu, já agora, pedia mais um bocadinho de tempo. Não. Não vamos ter hipótese nenhuma. Era uma bargain. Era uma barganha. Vamos ter de terminar. Eu lamento que boa parte das perguntas ficaram por responder. Os autores já se disponibilizaram para ir conversando agora, um pouco por aí, mas vamos ter de terminar. E o livro tem também muitas respostas para as perguntas que foram aqui colocadas. Muito obrigada a todos pela vossa presença.